noite, Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, homens e mulheres nos quatro cantos do planeta Terra. Entra no ar Momento da Palavra, o programa que entra em tua casa para lhe trazer uma mensagem de paz, esperança, salvação, cura, libertação, transformação e restituição. Seja bem-vindo! Eu e você, servindo verdadeiramente Jesus Cristo de Nazaré. Nem doença, nem guerra, nem lutas, nem perseguição, nem principados, nem anjos, nem potestades, nem espinhos, nada vai impedir nós chegarmos no alvo maior que o grande Deus Senhor Jesus já preparou para mim e você. É um novo tempo, um tempo de não olhar para as limitações, mas olhar para o Deus de Israel. Nada vai te impedir de servir ao Deus de Israel. Shalom Adonai. Mais na frente, você vai falar com mais força. Valeu a pena essa maratona, valeu a pena esta corrida. Não importa se tem alguém sem vida, sem testemunho na sua frente conquistando alguma coisa. O que importa é você ter vida e a coroa incorruptível. É você que vai chegar lá. Não é quem está na sua frente sem vida. Quem vai chegar e gritar alto, valeu a pena, é quem não se corrompe, é quem não mente. Não desista, olhe para o alto. Deus está vendo tudo, aí e aqui. Shalom Adonai. Eu cumprimento vocês com o amor de Jesus. Peço nesse momento a Jesus Cristo de Nazaré que me permita entrar na presença do Pai, Filho e Espírito Santo e na sua casa, na sua família. Peço licença para adentrar na sua casa com a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, com a mensagem que transforma, que salva e que liberta. Eu estou aqui não para julgar, não para acusar. Eu estou aqui para te levantar. Na palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Pois Ele é o Jesus de ontem, o de hoje e o de amanhã. Eu sei que você apresentou o momento da palavra hoje, pedindo ao Senhor: meu Deus, em nome de Jesus, fala comigo esta noite. Quem sabe você hoje, por mais que já tenha lido a Bíblia, ido em igrejas, em cultos, em congressos e assistindo às lives em várias nações, acordou hoje sem perspectiva de vida nenhuma, acreditando que essa maratona você não vai chegar lá. Mas eu quero dizer a você: enquanto houver vida, enquanto houver fé, há esperança, porque o Deus está no mesmo lugar. Eu e você que temos que nos encaixar aonde os profetas, o Paulo, Moisés, a Miriam, Débora e muitos se encaixaram, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu também, como você, eu preciso de uma palavra rema, de uma palavra reveladora. E hoje eu estou muito esperando Deus bradar neste lugar.
Apesar que Deus, por misericórdia, usa os meus lábios, eu espero que Deus me confirme também aquilo que eu preciso ouvir para continuar essa maratona e chegar até onde o Senhor quer. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Assim diz o Senhor Deus ao apóstolo Paulo: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Eu estou falando de um homem poderosamente usado pelo grande Deus, o apóstolo Paulo. Ele diz que em nenhum momento ele teria o direito de se auto-gloriar, de se auto-reconhecer como melhor ou superior. E Paulo humildemente reconhece que Deus impôs uma missão sobre a vida dele: anunciar o Evangelho de Cristo. Hoje, infelizmente, nós estamos presenciando muitos homens e mulheres que Deus chamou por infinita graça e misericórdia, mas estão se gloriando, estão se auto-exaltando porque Deus tem usado por misericórdia. Mas muitos têm desistido de falar de Jesus em algum lugar. Alguns homens e mulheres não mais querem falar do Evangelho de Cristo. Querem falar apenas de coisas da terra, mas não querem falar das coisas do céu. E hoje eu trago a você revelação do céu, não da terra. Paulo, ele declara que não podia parar de pregar, ainda que ele quisesse, ainda que Deus tivesse entregado a Paulo o livre-arbítrio. Paulo não se sentia no direito de dizer: eu tenho um espinho, eu estou cansado. Para eu continuar, tire o espinho de mim que eu continuo. Paulo não barganhou, não negociou. Paulo apenas, com um espinho que Deus, o próprio Deus, permitiu que fosse colocado nele, ele continuou. Quem sabe essa mensagem está chegando a um homem e a uma mulher que tem algum espinho, que tem alguma enfermidade na alma ou no físico, ou que esteja passando alguma luta e dificuldade. Está falando: enquanto Jesus não resolver, eu não falo do nome dele nas ruas, no meu trabalho, na internet, na minha casa, na vizinhança. Eu venho te trazer um recado de Deus para você e para a minha vida. Deus te deu algum dom? Deus te deu algum talento? Exerça o que o Senhor te entregou. Não negocie com Deus. Eu estou falando de um homem chamado apóstolo Paulo, um dos homens grandemente usado na Bíblia Sagrada. E Deus o vitimou com um espinho. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse, libertasse esse espinho dele. Mas Deus negou as 3 orações de Paulo, respondendo assim: a minha graça te basta. Deus poderia ter tirado o espinho de Paulo, mas Deus não tirou, mas deixou a graça sobre Paulo. Tem coisas que Deus não vai tirar da minha vida e da sua vida, para que não entre a soberba, a prepotência, a vaidade e a arrogância. Como pode Deus deixar um apóstolo que ele fez de Saulo a Paulo e deixar um espinho? A Bíblia não nos garante 100% que espinho era esse.
Mas como Paulo, nas cartas dele, ele ditava, ele lia as cartas e ele falava: de punho eu firmo as minhas cartas. Eu levo a crer, não estou acrescentando e nem retirando o que está na Bíblia. Eu levo a crer que o espinho de Paulo era nos olhos, na visão. Ele não tinha uma visão total para poder ler. Tanto que ele afirma: de punho eu firmo. Ou seja, ele falava de boca e alguém escrevia. Mas somente Deus, lá no céu, nos vai revelar 100%. Eu quero dizer a você, Paulo tinha esse espinho, mas o Paulo na Bíblia também ele é chamado de um atleta de Cristo, um atleta de Deus. Eu não sei se você sabia que Paulo também faz uma citação sobre um estádio. Eu quero dizer a você que Deus é um Deus grande. Ele não mente e Ele não abandona nem a mim e nem a você. No versículo 16 ele fala que ele não se sentia no direito, nem em nenhum momento, deixar de fazer a obra de Deus. Ele fala no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Quem sabe alguns engenheiros estão pensando, e arquiteto, que estádio é novidade. Paulo já citava estádio na Bíblia Sagrada, o livro mais revelador e santo e o único que liberta é a Bíblia. Respeitamos a fé de cada um, mas é a Bíblia que nos traz o autor, Deus. Paulo, no versículo 24, ele diz: no estádio. Muitas vezes eu e você estamos correndo em um estádio, em uma competição. Assim é a vida. Sempre estamos correndo, espiritualmente ou fisicamente. Nós já assistimos algumas competições em televisões. E você já viu que alguém chega em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Mas quem nunca viu essas cenas marcantes e emocionantes? Homens e mulheres que chegam em último lugar. Alguns com câimbras, com dores nos braços, nas pernas. Alguns rastejando no chão. Mas completa a maratona, completa a prova e consegue tirar lágrimas da plateia, de mim e de você. Homens e mulheres que não chegaram em primeiro, não levaram nenhuma medalha por chegar em primeiro, mas às vezes leva os aplausos mais do que aqueles que estão em primeiro, segundo ou terceiro, porque eles lutaram com a superação da cãibra, das dores. Mas assim é eu e você. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Hoje, enquanto eu preparava esta mensagem, este culto para esta live, o Senhor falava ao meu coração. Muitos estão muito abatidos, porque estão vendo ímpios, estão vendo homens e mulheres de más atitudes, de más testemunhos, andarem mais na frente, receberem medalhas de ouro, ou de prata, ou de bronze. Mas mais na frente vão descobrir, mesmo que se passa meses ou anos, que essas medalhas foram conseguidas com drogas, com remédios para correr mais, para superar, e tem que devolver as medalhas. Eles tiveram apenas um momento muito rápido de um aplauso que não era deles. Se ninguém te entregou uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, Deus tem uma coroa
incorruptível para você. Versículo 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio. Versículo 24. Todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Tem muita gente andando de medalha, de carro, de avião, de iate, de roupas, de ouro e de prata e de bronze, com uma coroa corruptível. Através de corrupção e de mentira e de jeitinho e de falcatruas. E às vezes você está lá no último lugar. Às vezes você está lá pensando que Deus esqueceu de você. E a plateia está falando: lá vem o último, esta mulher é a última, este homem é o último, cadê o Deus dele? Eu quero que você hoje diga a você mesmo: o meu preparador físico não é homem, é Deus. O preparador físico dos maratonistas são homens ou mulheres. O nosso é Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. E como um excelente preparador físico, Ele sabe as nossas forças e os nossos limites. Mateus, livro de Mateus, capítulo 20, versículo 16. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os últimos serão os primeiros. Meu irmão e minha irmã, nós estamos em uma maratona no planeta chamado Terra. O Paulo diz que, como em um estádio, nós estamos correndo. Mas seja com espinho ou sem espinho, eu creio que Deus, Ele faz o paralítico andar, o cego enxergar, o morto ressuscitar. Não há nada que Deus não possa fazer. Mas tem hora que Deus deixa alguma coisa na minha vida e na sua vida, como deixou em Paulo, para que eu e você viemos a lembrar que a graça e a glória é do Senhor Jeová Jireh Jafá. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A graça de Deus basta em mim e em você. Se Deus te libertou de tudo do que não prestava, eu creio que vai libertar aqueles que não foram libertos ainda, vão libertar a partir de hoje, de amanhã e sempre até a volta de Cristo. Mas se Deus deixou algum espinho em mim e em você, e eu e você já oramos, e Deus disse: eu não tiro, é porque esse espinho é um motivo para a nossa vitória ser maior do que a do nosso inimigo. Porque Paulo tinha esse espinho, que em alguns momentos o incomodava. Espinho dói, espinho dói. Quem não teve um espinho na beira de uma unha, em um solado de um pé, nem consegue pisar no chão. E se não tirar, inflama da pus, a pele fica vermelha e amarelada e inflamada. Pense um espinho deixado por Deus na alma, dentro do físico, no corpo de um apóstolo, de um profeta. Mas esse espinho não era maior do que a graça que estava sobre Paulo. Se Deus deixou algum espinho em você,
E esse espinho em Paulo não era pecado, não era fruto de pecado. Esse espinho, Paulo reconheceu, é para ele não se autoexaltar, não entrar à soberba. Se Deus deixou um espinho em você, ou no pastor Castilho, e que dói, mas não vai impedir de falar de Cristo, não vai impedir de usar os dons e os talentos que Deus entregou a mim e a você. Eu quero dizer hoje a você, Deus deixou algo em você, Ele deixou a graça dele. A graça de Deus é maior do que todo espinho. A graça de Deus é maior do que toda perseguição. Deus encerra assim com Paulo: a minha graça te basta. Se você hoje está passando uma luta, alguns eu sei que eu tenho atendido após a live e durante a semana, uma luta que às vezes dói como um espinho na alma ou no corpo, receba essa mensagem de hoje: a graça de Deus te basta. Porque nada é capaz de impedir de você servir a Jesus quando você verdadeiramente entregou a vida a Cristo, como o apóstolo Paulo. Se alguém te traiu, se alguém te roubou, se alguém te enganou, se alguém te mentiu, se alguém te abandonou, ou se alguma enfermidade emocional, espiritual ou física chegou até você e você tem orado ao Senhor e o Senhor não tem tirado esse problema, a graça de Deus basta a você e a mim. Às vezes Deus deixa nós conquistarmos grandes vitórias com espinhos, com lutas e até enfermos e no meio de perseguição. Tem hora que eu e você não vamos entender. Vamos gritar o hino da vitória no meio de espinhos, de lutas e de uma maratona que às vezes estamos no último lugar e todo o estádio só está aplaudindo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E nós estamos esquecidos, chamados de fracassados. Mas nós vamos hoje levantar o estádio da terra. Homens e mulheres vão ter que se levantar nos estádios e aplaudir o Deus de Israel sobre eu e sobre você. Porque com cãibras, com dores nos ossos, com perna machucada, braço machucado, fadigado de correr, vamos atravessar a linha da vitória. E através de nós não desistismo, o estádio vai se levantar e vai falar: este homem e esta mulher não desistiu. E eles não vão olhar mais para quem subiu no pódio com a coroa corruptível e vai saber que a verdadeira medalha estão nos últimos. Nos últimos que não se corromperam, nos últimos que não se prostituíram, nos últimos que não se adulteram, nos últimos que não se corrompem, nos últimos que não usam mais a droga, nos últimos que não fuma, nos últimos que não bebe a bebida alcoólatra, nos últimos que não tem a soberba, mesmo cansado, fadigado, com cãibra, quem sabe ferido, mas não abatido. Quem sabe nós vamos chegar ajoelhado, como muitos maratonistas atravessam a linha de chegada. Ajoelhados, ajoelhados, e o estádio vai se levantar e vai dizer: esses são povo verdadeiro de Deus. E aqueles que estão com as medalhas, através de coroa corruptível, vão ter que devolver. E nós é que vamos receber essas medalhas, porque a nossa coroa é incorruptível. Deus manda eu te falar que o Senhor está no controle desta maratona. O Senhor está no controle desta corrida, da sua vida e da minha vida. O estádio vai se levantar para o meu Deus e o seu Deus. Ele entende o seu choro.
Deus vai curar eu e você de tudo que precisamos. Mas se Deus deixar algum espinho, nem o espinho é capaz de impedir eu e você, nesse estádio, como diz Paulo, chegar ao pódio. Mesmo que não nos dão a medalha, mas teremos a coroa incorruptível. Está ligado? Está recebendo essa palavra? O segredo é confiar, continuar. Se você não tem mais forças para andar em pé, joga os braços no chão, o joelho, e atravessa a linha de joelho, como os maratonistas cansados. Hoje Deus entrou nesse estádio, nessa maratona, pegou o último que era você e eu, levou pelos braços e mostrou que o pódio que nos espera não é de coroa corruptível, não é de coroa de corrupção, é coroa incorruptível. Não tem espinho que Deus deixe que pare o homem ou a mulher de Deus, porque a graça de Deus nos basta. Somente pela graça de Deus nós vamos alcançar hoje esta coroa incorruptível. Deixa Deus curar você. Mas se Deus não tirar o espinho, nem o espinho vai te impedir, nem a minha, você. O estádio vai se levantar. O estádio vai ficar de pé, como nas maratonas, para aplaudir os últimos que atravessam de joelhos, muitas vezes sangrando em câimbras e em lágrimas, mas esses são os verdadeiros vencedores, porque não desistiu de atravessar a linha da vitória, mesmo se for ajoelhado, de braços no chão e joelho. Atravessa, não desista, não consegue mais ficar em pé, vai com espinho, mas atravessa, não desista. Esta é a palavra. Nada foi feito por Deus para impedir eu e você levantar o estádio para aplaudir o Deus de Paulo. Este é o Deus de Israel. Não há maratona, não há corrida impossível que o treinador não venha do céu, o preparador físico não venha do céu e te levanta. E se ele não te levantar, ele vai ficar de pé, gritando para eu e você, andando de joelho, e ele gritando: não desista, não desista, não desista, continua. E você falar: eu não aguento, o espinho dói, e o treinador fala: a minha graça te basta. E você diz: está longe, a linha está longe, e o treinador fala: a minha graça te basta. E você diz: eu estou com câimbra, a perna quebrou o braço, e ele diz: a minha graça te basta. Continua, mulher, continua, homem. O estádio vai se levantar e vai aplaudir o Deus de Paulo na sua vida e na minha vida. Vai, menei, geramanai, gelemeni, gelexeremenei, gelaijurei, halamanai, halachoremei, igirimechei, halamanai. O estádio vai se levantar para quem não permite que nada impeça a vitória de Deus acontecer. Não há maratona, não há corrida, não há prova impossível que Deus não determinou a minha e a sua chegada. Se eu e você estamos no último lugar, é onde temos que estar. Os últimos serão os primeiros. O lugar do povo de Deus, às vezes, é no último lugar para ficar em primeiro com Deus. Vai bicarabajai. Não adianta estar em primeiro com coroa corruptível. Os últimos serão os primeiros com coroa incorruptível. Sem droga, sem doping, sem mentira, sem falsificação, mas com a verdade, mesmo com dor, é chegando para receber a vitória. Esse espinho em você e em mim, quem sabe, não entendemos, mas é a permissão de Deus. É a permissão de Deus.
para que o estádio venha se levantar, para que o estádio todo venha aplaudir o Deus de Paulo, o Deus do apóstolo Paulo. Coroa corruptível levanta o estádio por alguns minutos, mas quem chega em último lugar com a coroa incorruptível, oh meu Deus, o estádio fica de pé e não quer mais se sentar, só aplaudindo, porque nada vai impedir. Essa maratona não é em vão, essa luta não é em vão, essa corrida que você está não é em vão. Você só está olhando, meu irmão, quem subiu no pódio e ganhou um carro de prêmio, uma casa de prêmio, milhões e bilhões de prêmio, e você está batido porque está em último. Se alguém ganhou alguma coisa com coroa corruptível, vai ter que perder e devolver e descer do pódio. Mesmo que o último lugar os homens não chamam para o pódio dos homens, não importa. O pódio que você tem não são dos estádios dos homens, é do estádio celestial. O que Paulo estava vivendo era luta, espinho, mas ele orou e disse: Senhor, tira esse espinho de mim. 3 vezes, e o Senhor disse: não. Como? A minha graça te basta. Se você está falando, eu não aguento mais, está doendo, eu não suporto, Ele manda eu lhe falar através da palavra e do Espírito Santo. A graça dele basta sobre eu e você. A graça dele basta. Tudo isso é permissão de Deus. É no estádio que você está sentindo dor, é no estádio que estão olhando você em último lugar. É esse mesmo estádio, é esse povo, é esta plateia que está aplaudindo vencedores com coroa corruptível de mentira. Vai ter que virar o rosto e olhar para o último lugar e falar: esta mulher, este homem que gemeu, atravessou com cãibras, atravessou com o braço quebrado, com a perna quebrada, de joelho, esse sim é que tem a coroa. É eu e você que estamos obedecendo ao Senhor. Eu e você que estamos servindo ao Senhor. Eu e você que estamos nos santificando. Eu e você que estamos jejuando, nos consagrando. Somos nós que vamos receber a coroa incorruptível. Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu uma família, Deus te deu um trabalho, um emprego, uma empresa, um ministério, Deus te deu uma ordenança. Não pare, mesmo que você não esteja suportando, eu lhe dou essa palavra: a graça de Deus te basta. Você vai chegar, você vai entregar este relatório ao Senhor: eu consegui. Paulo teve motivo para falar: eu não aguento, e o Senhor disse: a minha graça te basta. O Senhor manda lhe dizer: esta luta não é para você ficar de fora do estádio, é para entrar no estádio, se for preciso de 4, ajoelhado, e a plateia vai se levantar e vai dizer: essa dor, esse povo atravessando a competição de joelho, é permissão de Deus, é para mostrar que não tem espinho, não tem cãibra, não tem lágrima, não tem dor, não tem idade, não tem tristeza, não tem depressão, não tem câncer, não tem falta de dinheiro, não tem falta de comida, não tem roupa rasgada que impede esse povo de atravessar. Mesmo de 4, de joelho, eles alcançaram a coroa incorruptível. Eu estou dizendo a você, Deus está querendo falar com alguém aqui hoje. Não deixe que nada impeça você atravessar a linha da vitória nesse estádio. Não se permita, meu irmão e minha irmã. O estádio está cheio, aplaudindo gente de coroa corruptível, gente que está tomando remédio, drogas, anabolizantes para alcançar os pódios. Deus está deixando esse espinho, essa dor,
Deus está deixando essa luta, é para você entrar no estádio. Paulo disse, como no estádio, é para você entrar no estádio. E quando você entrar, a plateia vai se levantar. Quem sabe eu estou falando com um adorador que vai entrar com um violão na mão, com um teclado, com a guitarra, com o tamborim, com a bateria. Quem sabe eu estou falando com um pastor que vai entrar com as pregações. Quem sabe eu estou falando com um médico, um gari, um professor, um juiz, um advogado, uma professora, um escriturário, um enfermeiro. Quem sabe eu estou falando com alguém agora, um pedreiro que está cansado. Você vai entrar no estádio com o talento que Deus te deu. Se é uma pá para construir uma casa, se é uma enxada para limpar um terreno, se é um carro para fazer um Uber, um táxi, ou seja o que for, você vai entrar no estádio com os 12 talentos que Deus te deu. Se é adorador, se é um pregador, se é um intercessor, uma intercessora, você vai entrar com o seu dom e o seu talento, e o estádio vai se levantar. O estádio vai se levantar para mim e para você. E é nessa nossa entrada, muitas vezes de joelhos, de mão no chão, sujo de terra. Quem sabe na minha competição, na sua competição, está em chuva e a terra ficou enlamaçada, e quando nós batemos no chão, a água levanta com a terra e nós não vemos mais nenhum lugar. E o Senhor diz, o treinador diz, o preparador diz, vai, eu trouxe o remédio, a minha graça te basta. Vai rastejando de joelho, como os maratonistas, em cãibra, em dores, vai rastejando. Olhe para frente e você diz, eu não vejo, está chovendo, a terra virou lama, e ele diz, a minha voz te guia, a minha voz te basta, a minha voz é a graça na sua vida e na minha vida. Pela fé eu olho, eu cheguei e o estádio se levantou, e eu vejo homens e mulheres aqui hoje se levantando de novo e dizendo, a tua graça me basta, Manai. Você que estava para desistir, olha, o estádio está te esperando. Paulo diz, como no estádio, versículo 25 de 1 Coríntios 9, ele diz, e todo aquele que luta de tudo, se abstém, oh meu Deus, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, há uma incorruptível. Versículo 25, oh meu Deus do céu, Deus é Deus, Deus está falando, eu vou te exaltar, eu vou te levantar, eu vou te mostrar. Versículo 24, não sabeis vós os que correm no estádio, é para um prêmio. Deus te botou numa maratona para chegar dentro de um estádio hoje e amanhã, e o povo se levantar e falar, este povo é insistente, esse povo não desiste, esse povo marcha até de 4 de joelho, porque o preparador físico nosso não é homem e nem mulher, é Jesus, e o preparador físico fica gritando no nosso ouvido, a minha graça te basta. Continua, mulher, continua, homem, é nessa maratona que eu trago o marido, eu trago a esposa, eu trago os filhos, eu trago a saúde, eu trago a alegria, eu trago o renovo, eu trago o sono reparador, eu trago as finanças, eu trago o ministério, eu trago as promessas, eu trago a saúde. É nessa maratona que você vai dizer, eu alcancei. Tinha um estádio me esperando para me vaiar, para me jogar as pedras, mas no meu silêncio, no meu jeito de entrar de 4, ajoelhado, com cãibra espiritual, com cãibra emocional, com dores físicas, eu cheguei e consegui, porque o meu preparador físico gritou do céu, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Deus manda lhe dizer que a graça do Senhor te basta. Não busque auxílio quando Deus não está mandando você buscar auxílio, homem. Fora do estádio e dentro do estádio, grita o nome do Deus de Paulo e diga, Senhor, eu estou chegando em último lugar, porque muitos passaram em minha frente com jeitinhos, com corrupções,
com mentiras, com adultérios, com falsificação de documentos, falsificação de dinheiro, falsificação de palavras que disseram que eu falei e não falei. E eles estão tendo medalhas de ouro, de prata e de bronze. E eu estou em último lugar, porque eu tenho esse espinho, eu não cheguei. Doeu demais, Senhor. E o Senhor disse: faça como Paulo. Mesmo com espinho, ele falou de mim. E tem hora que eu e você vamos ter que se fazer de fraco como Paulo. Paulo, no meio desse estádio, mesmo com espinho, se fez de fraco para ganhar os fracos. Se você está entrando nesse estádio ajoelhado de 4, que não aguenta mais ficar em pé, e todos estão dizendo eles estão fracos, Deus está fazendo você de fraco para ganhar a plateia. Porque quando estamos fracos é que estamos fortes. E quando Deus tirar a sua e as minhas dores, as cãibras, aquilo que impedia da gente andar mais rápido, nós vamos nos levantar com a coroa incorruptível. Eu estou lhe trazendo uma palavra revelada, uma palavra para a minha vida, para a minha família e para a sua vida. Não procure árvores de sombra no meio da maratona. Não procure ambulância fora do estádio. Não procure alguém para te carregar fora do estádio. Se você olhar para dentro de você e eu, você vai ouvir a voz o tempo todo desta luta: a minha graça te basta. Às vezes eu e você estamos falando que não estamos ouvindo Deus, porque nós estamos querendo ouvir Deus com o que queremos que Ele fale. E não estamos ouvindo porque só tem uma voz: a minha graça te basta. Se nós pararmos hoje de querermos ouvir o que queremos ouvir da parte de Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus: a minha graça te basta. Às vezes você está querendo ouvir falar: meu marido chegou, meu filho chegou, minha esposa chegou, o dinheiro chegou, a saúde chegou, o renovo chegou, a cura chegou, o documento chegou, a alegria chegou. E Ele só está falando a você: a minha graça te basta. Quando Ele fala a minha graça te basta, é porque Ele garante o que Ele te deu e garante o que Ele mandou você fazer. Mesmo com espinho, Paulo não se sentiu no direito de parar. Ele sabia que tinha uma obrigação, uma missão: falar de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você no seu emprego, você na sua empresa, no seu trabalho, no metrô, no trem, no ônibus, no táxi, no Uber, na rua, na bicicleta, na vizinhança, você fala de Jesus? Ou você está esperando Jesus te resolver alguma coisa para você falar? Comece a fazer como Paulo. Falava de Cristo, falava de Deus. O povo era curado e liberto e transformado e salvo. E foi nesse momento que Paulo foi honrado. Paulo não esperou primeiro os milagres acontecer. Ele falou da missão dele. Quem sabe a sua missão é falar no meio desse espinho, dessas dores, dessas adversidades e escassez, que Jesus é Jesus. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que está falando: como eu vou falar? Deus me deu dom para louvar e pregar. Quem sabe eu estou falando com um levita, uma mulher ou um homem, um pregador ou uma pregadora. Eu não vou falar. Quem sabe eu estou falando para um missionário. Quem sabe eu estou falando para alguém que quer fazer um vestibular, um concurso. Quem sabe eu estou falando para alguém que quer noivar e casar e está falando: enquanto Deus não tirar essas dores, eu não tomo uma atitude. É nessas dores que você tem que tomar a maior atitude. Utilizar do que Deus te entregou para você fazer. Porque a graça dele é que te basta. Tem mulher esperando o marido voltar para fazer a obra de Deus. Faça a obra sem seu marido voltar. Faça a obra sem seu esposo voltar. Faça a obra sem seus filhos voltarem. Faça o ID sem seus pais. Faça algo para Deus, mesmo você doente ou enfermo. Mesmo em uma cama, quando alguém for lhe dar um remédio com o seu olhar, sem poder falar, você vai transferir para aquela pessoa um olhar de esperança.
Não espere o milagre acontecer para você tomar uma atitude. Toma atitude no meio dessa adversidade. Você vai entrar em um estádio que a plateia vai se levantar e vai dizer: os últimos são os primeiros. Muitos foram chamados à maratona e à guerra. Poucos foram escolhidos a superar e a vencer. Eu estou falando com alguém agora que precisa tomar uma atitude hoje. Ouvir essa voz diretamente de Deus. A minha graça te basta, minha filha e meu filho. O Senhor está vendo essa luta. O Senhor está vendo essa guerra. O Senhor está vendo as percas e os prejuízos. O Senhor está vendo as notícias. O Senhor ouve tudo. O Senhor sabe que tem espinho em você ou em mim que Ele não quis tirar. E quando Deus não quer tirar algo de nós, não é um pecado. É porque é para nós não nos envaidecermos e lembrar que o Senhor é Senhor. Mas o pecado Ele tira. Aquilo que não é para ficar, Ele vai tirar do teu meio e do meu meio hoje. Da minha família e da tua família. Só vai ficar o que for para a graça dele bastar em mim e em você. Tem enfermidade, Ele cura. Tem restituição, Ele restitui. Tem libertação, Ele liberta. Ele faz tudo. Tem que ressuscitar, Ele ressuscita. Mas se Ele deixou alguma coisa em minha vida e em sua vida que tem hora que dói e quer parar eu e você, não pare. Louve e adore. E use do que o Senhor mandou eu e você a fazer. Se eu fosse olhar, Pastor Castilho, as lutas que eu passo, eu não fazia lives às segundas, às quartas e sextas, e nem ministrava aos domingos, e nem visitava as famílias durante a semana. Mas eu não olho as lutas, eu olho o dom e os talentos que Ele me entregou. Os dons e os talentos eu tenho que exercer com seriedade, mesmo às vezes doendo em mim. Eu tenho que fazer o que Ele falou. E tem hora que eu estou como alguns maratonistas. Eu, Pastor Castilho, me jogo ao chão e grito: Senhor, tem misericórdia. E Ele diz: se é para chegar lá, chega de joelho. Porque eu lhe digo, Pastor Castilho, a minha graça te basta. E muitas vezes eu chego lá porque eu ouço essa voz: a minha graça te basta. E eu quero hoje te levantar, e se você não conseguir ficar em pé, eu quero gritar no teu ouvido: vai de joelho, vai se arrastando, mas você vai chegar lá, e o estádio vai se levantar, e é nesse testemunho meu e seu que o estádio vai gritar: qual é o nome do teu Deus? E você vai dizer: o eu sou, o Deus de Israel, o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o alfa e o ômega, o Emanuel, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá. E o estádio vai ter que se render. Mesmo que eles não queiram se curvar ao Deus, vão ter que se curvar ao Deus da vitória. Vão ter que se curvar à vitória que Deus te deu. Mas eu profetizo que todo o estádio que esteja olhando em você se curva perante ao Deus de Paulo, ao meu Deus e ao seu Deus. Esta é a palavra que eu trago hoje para você. Nada será capaz de impedir o que Deus determinou para você, o servi-lo. Que nada te impeça de servir a Deus. Nada, nem luta, nem marido malcriado, nem esposa malcriada, nem filho malcriado, nem pais rebeldes, nem vizinho ruim, nem doença, nem velhice, nem tristeza, nem depressão, nem enfermidade, nem falta de dinheiro, ou pouca comida, ou casa velha, ou morando de favor, ou morando na rua. Nada vai te impedir de servir a Jesus. Hoje eu profetizo: Senhor, quem não tem um lar, quem não tem uma casa, por misericórdia, dê um teto a este homem, a esta mulher. Quem não tem a comida, dê a comida a este homem, a esta mulher. Jesus, eu sei que o Senhor já está lá, mas eu só te peço ainda e te clamo: visita aqueles que estão embaixo de viadutos, de pontes, em palafitas, embaixo de passarelas, morando em cima de carros enferrujados em ferro velhos, dormindo em caixas de papelão, dormindo na porta de cemitérios, embaixo de marquises ou banco de jardins. Visita o teu povo, porque a tua graça te basta. Tira o teu povo dos
banquetos e dos prostíbulos e traz para o estádio de um grande aplauso para o Jesus Cristo de Nazaré. Meu Pai, visite os hospitais, pessoas que estão sofrendo, que estão chegando à morte do leito da morte e não te conhece. Usa um enfermeiro, use um assistente de enfermagem, um que empurra assim a marca, um médico, um assistente para falar que a tua graça te basta e essa pessoa se render ao Senhor agora. Visite os presídios e mostre aquelas pessoas que muitos que não saírem dali porque a prisão é perpétua, que a tua graça se basta sobre a vida deles. Mas aqueles que é para sair daquela cela, o Senhor pode abrir a cela e os tirar de lá. Meu Deus, visita este homem e esta mulher que está sentindo uma dor, quem sabe como o apóstolo Paulo, que às vezes até era muito difícil Paulo falar do teu evangelho, mas não impedia. Se tem alguma coisa hoje impedindo este homem e esta mulher de chegar a esse estádio e levantar esse povo com um brado de testemunho, de força, que a tua graça é que levou essa mulher e este homem lá e a mim lá, dê força, meu Pai, porque nem um espinho que o Senhor deixou o inimigo tocar em Paulo foi capaz de parar Paulo. Nada pode parar aquele que o Senhor tem uma promessa quando te obedece. Eu clamo agora daqui dos Estados Unidos, da Flórida. Levanta esses que estão cansados. Bote dentro do estádio, mesmo que entre ajoelhados, cambaleando para um lado e para o outro, com câimbras ou dores, mas a plateia vai se levantar. E se tiver em dia de tempestade, e quando tocar as mãos no chão com os pés, a lama tomar os olhos, o Senhor grita do céu: a minha graça te basta. Continue, minha filha, continue, meu irmão, mesmo sem força para ficar em pé, vai ajoelhado, porque o estádio vai se levantar. É de joelho que eu e você vamos levantar o estádio. É de joelho que mães e pais vão trazer os filhos em pés para a casa do Senhor. É de joelho que mulheres vão trazer os seus maridos. É de joelhos que esposas vão trazer os seus esposos. É de joelhos que os pais vão trazer seus filhos das drogas para o estádio da coroa incorruptível de Deus. É de joelho que vamos atravessar esta maratona e curar o câncer, curar a AIDS, curar a tristeza e a depressão. Muitas vezes o maratonista atravessa de joelho. É de joelho que nós vamos atravessar e vamos levantar um estádio que vai aplaudir o Deus de Paulo. Agora eu declaro sobre a sua vida e a minha vida as bênçãos do Deus de Israel, porque grandes coisas o Senhor já determinou para essa maratona. Grandes coisas o Senhor já liberou. Nós vamos atravessar. Nada te impeça de servir a Jesus a partir de hoje. Nada te impeça a servir a Deus. Essa luta não pode impedir de você adorar. Essa luta não pode impedir de você assistir os cultos nas lives. Essa luta não pode te impedir de aceitar a Jesus. Essas lutas não podem te impedir de adorar ao Senhor. Essas lutas não podem te impedir de ir à igreja. Chegou a hora de atravessar. Eu e você, o nosso Deus. Boa noite, Alemanha. Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Venezuela, Porto Rico, Coreia, China, Guatemala, Honduras, Angola, Haiti. Aleluia. Panamá, Uruguai, Paraguai, Portugal, Austrália, Irlanda, Brasília, São Paulo, Bahia, Porto Alegre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Florianópolis, Manaus, Londrina, Maringá, Vitória da Conquista, Bahia, Itapetinga, Bahia, Brasília, Porto
Porto Seguro, New York, Califórnia, Pensilvânia. Ninguém é como nós. Chegou a hora de entrar no estádio, como Paulo diz. Paulo diz em 2 Coríntios 9:24: não sabeis vós, Deus que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correr de tal maneira que o alcanceis. Muitas vezes quem vai levar o prêmio verdadeiro são os últimos, que serão os primeiros. Grandes coisas vão acontecer nesse estádio. A plateia vai se levantar para o meu Deus e o seu Deus. É no meio desse estádio que a depressão vai cair, que a velhice vai cair, que a tristeza vai cair, que o medo vai cair, que a escassez vai cair e que a cura vai chegar. Lembra dos maratonistas que atravessam com câimbras, cambaleando, chorando e gritando. E geralmente alguém grita de lá: não desista. Hoje o treinador, o preparador físico, o médico dos médicos, o Deus dos deuses grita: a minha graça te basta. Continue, se não dá para ficar em pé, vai de joelho, como os maratonistas. Mas é você, vamos atravessar e receber a coroa incorruptível. Jesus, não faltando sexta-feira, estaremos aqui para comemorar nesse estádio, os grandes milagres de Deus, os grandes testemunhos de Deus, porque nós não vamos perder esta corrida. Eu amo vocês, orem por mim que eu oro por você. Ninguém é como Deus de Paulo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas, se esteja em pé, se esteja ajoelhado, se esteja chorando, se esteja com cãibra, se esteja com espinho, se esteja com dor. Uma coisa eu sei, não vai ser com pecado, porque o pecado não vai sobreviver, mas nós vamos vencer em Cristo, porque o Senhor manda lhe dar uma notícia: o remédio chegou, a graça de Deus basta a mim e a você. De pé ou de joelho, nós vamos atravessar. Eu deixo você com as grandes coisas de Deus, que não vai impedir eu e você de chegar aonde Deus quer. Use os 12 talentos que Deus te deu, com dor ou com espinho, use, vai valer a pena, e você vai dizer: grandes coisas aconteceu, eu te amo. Shalom Adonai, a paz.